Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, passando por aqui para trazer até você uma reflexão da palavra de Deus, mais um momento de oração, mais um momento de busca pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é o seu amigo de todos os dias, seu irmão em Cristo, pastor Celso Medeiros. Estamos aqui da cidade de Flórida, no Paraná, orando em seu favor, bendizendo a Deus ao seu favor, glorificando a Deus ao seu favor. E eu quero deixar uma reflexão para você nesta tarde, com a seguinte pergunta: por que é tão difícil para o homem obedecer a Deus? Meus irmãos, para você entender isto, nós vamos ler uma passagem que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 16 a seguir, que nos diz assim: porém andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Veja bem, meus irmãos, a nossa carne, ela tem um desejo desordenado, chamado de concupiscência, Desejo desordenado da carne, olha lá, concupiscência da carne. A nossa carne, depois do erro de Adão, ela conheceu, os desejos, ela passou a ter desejos. E esses desejos da nossa carne, quando eles são exageradamente fora do que é permitido por Deus, eles nos levam a cometer pecados. E por isso é difícil para o homem obedecer a Deus. Porque Deus deixa aqui escrito, não só aqui, mas várias outras passagens da Bíblia, onde ele declara para nós o que é pecado, o que ele não quer que a gente faça. Na verdade, o pecado é a desobediência do homem a Deus. Para você entender, você deixa o seu filho em casa e diz para ele: eu não quero que você ligue a televisão. Aí você chega em casa e o seu filho está assistindo televisão. Aí você vai dizer para ele: filho, o pai não disse, a mãe não disse para você não ligar a televisão. Ele vai dizer: mãe, mas o fulano disse que não tem nada a ver, que não tinha problema. Ou seja, a sua palavra, ela não teve efeito sobre a vida do seu filho, porque ele preferiu atender ao desejo que ele já tinha, aguçado pela palavra de alguém. Assim é o nosso desejo desordenado. Assim é nós para com Deus. Deus diz assim, olha, que não é para a gente cometer homicídio, que não é para a gente beber, que não é para ter glutonaria, que não é para ter inveja, que não é para ter inimizade, que não é para ter lascívia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor, diz Deus, não é para pecar, não é para roubar, não é para matar, não é para cobiçar, não é para ter inveja, não é para odiar. E aí alguém diz assim: não tem nada a ver, você pode fazer. Aí, ao invés de nós ouvirmos a voz de Deus,
A nossa carne já está cobiçando, quem sabe aqui, desejando aquilo, e aguçada pela palavra do diabo ou de um adepto que diz: não, isto não tem nada a ver. Então você cede ao pecado, você cede à desobediência ao Senhor. Jesus diz: erra o homem por não conhecer as Escrituras. O homem precisa conhecer a Escritura. O homem precisa conhecer a palavra de Deus para entender o que Deus permite e o que Deus não permite. E querendo no seu coração ser um cidadão do céu, você precisa obedecer a Deus. Se Deus disse não beba, por que você está bebendo, meu irmão? Se Deus disse não se prostitua, e por que você está se prostituindo, meu irmão? Se Deus disse abandona a prática errônea que você está tendo, e você continua desobedecendo a Deus, você está no pecado. O pecado é o ato de desobedecer a Deus. Agora preste atenção, meu irmão, como é fácil para o homem obedecer à sua carne. Como é fácil para o homem agradar-se a si mesmo. Porque ele se satisfaz com aquilo que ele deseja. Ele se satisfaz com aquilo que ele quer. Por isso a Bíblia diz que há uma luta dentro de nós. Aquele que quer verdadeiramente servir a Deus, ele tem uma luta travada dentro dele. Porque a carne, ela luta contra o espírito. O nosso espírito, que é o sopro de Deus dentro de nós, né? Ele quer que a gente obedeça a Deus. Ele nos puxa para a obediência, ele quer nos santificar, ele quer nos purificar. Mas aí a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo desordenado sobre a influência maligna ou de pessoas, nos levam a obedecer a nossa carne e fugir daquilo que o Espírito deseja para nós. E é interessante, meu irmão, que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que o povo de Israel desobedeceu a Deus, todas as vezes que um profeta, que um rei, que alguém desobedeceu a Deus, teve consequências do seu pecado, teve consequências dos seus erros. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, a gente quer reclamar com Deus. Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou padecendo? Por que, Senhor, as coisas não mudam na minha vida? Meu irmão, você precisa começar a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a voz do Senhor. Pastor, mas eu não escuto a voz de Deus. Sim, mas está escrito na palavra dele. Hoje está tão fácil, meu irmão. O Google hoje, você coloca lá, Senhor, eu quero versículos que falam sobre pecado na Bíblia. Vai aparecer, você vai ler, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, deixa eu ver se eu estou praticando alguma dessas obras. E para de praticar. Se arrepende, pede perdão para Deus e diga, não, eu estou praticando isso daqui, está aqui na palavra de Deus, que eu não posso. É difícil, eu sei que é difícil, meu irmão. Eu sei que é difícil. Eu não nasci no berço evangélico. Eu não nasci dentro de uma igreja. Eu vim do mundo também. Eu vim do mundo pecaminoso. Eu também tive falhas e ao longo da minha caminhada com Cristo eu tive que ir aperfeiçoando. Mesmo na igreja, muitas vezes ainda cometia erros. E hoje ainda cometo. Mas eu estou lutando todos os dias para que a glória de Cristo se reflita na minha vida. Que a glória de Cristo transpasse através de mim. Por quê, irmão? Porque eu quero viver em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz-nos a palavra de Deus. E o Senhor diz que o obediente, ele abençoa. E o desobediente,
ele amaldiçoa. Deuteronômio 28. Jesus quer te abençoar, querido. Jesus quer te abençoar, querida. Por que você não abandona o erro, a falha? Não se esforça para melhorar, para se consertar com Deus? Pastor, eu não consigo. Consegue, porque se você se determinar, o Espírito de Deus vai te ajudar. Se você começar a falar não para a carne, não para o pecado, não para a voz do diabo, não para as pessoas que estão induzindo você ao erro. Meus irmãos, a nossa geração é uma vergonha. A nossa geração é uma vergonha diante dos olhos de Deus. A juventude está perdida. Mulheres que outrora diziam assim, olha, os homens traem. Meus irmãos, a estatística hoje no mundo, que para cada 100 traição, 80 são praticadas pelas mulheres. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Está perdido esse mundo. Quando você vai despertar e entender que você precisa se voltar para Deus, se consertar, colocar a sua vida diante do Senhor, para que, vencendo os seus pecados dia a dia, vencendo cada falha que nós temos em nossa vida dia a dia, nós vamos alcançando graça diante de Deus. Noé vivia numa época de uma natureza pecaminosa, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele não se contamina. Ele achou graça diante dos olhos de Deus. Ló, com sua família, vai morar numa cidade totalmente pecaminosa, no meio de um povo pecaminoso, mas a Bíblia diz que ele conservou a sua casa. Ele conservou a sua integridade, a sua fé, não pecou, não errou diante do Senhor. É possível, irmão, ser perfeito? Não. Ser perfeito a gente vive tentando ser, mas perfeito foi só Cristo. Mas eu posso ser santo, eu posso ter minha vida separada para Deus, eu posso separar a minha vida, tirar a minha vida desse mundo, tirar a minha vida do caminho do pecador, da roda do escarnecedor, não se deter no conselho do ímpio, cair fora dessas coisas e começar a me alimentar cada dia mais da palavra de Deus, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Para quem ama Jesus e para quem tem prazer em fazer algo por Ele, não é difícil. Quando a gente estava apaixonado, vamos usar isso como exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. Quando você conheceu aí a sua Rebeca, ou você conheceu aí o seu Isaac, você não via a hora de estar com ele. E você fazia de tudo e mais um pouco para mostrar o quanto você o amava. Você fazia de tudo e mais um pouco para mostrar o quanto ele é importante na sua vida. Se nós amamos Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e nós procuramos também fazer o melhor para Deus, irmãos, nós vamos vencer. Porque lá no passado, quando o Isaac falava para nós, falava para você, esposa, namorada, noiva hoje, quando você estava no começo do namoro ali, aquela coisa maravilhosa, ele falava, eu não gosto que você veste tal roupa, você não vestia. Eu não gosto que você use tal perfume, você não usava. Eu não gosto que você faça tal coisa, você não fazia. Porque você queria ele, você está conquistando ele, querido. Querida, a mesma coisa é Deus. Se você sabe que não agrada a ele, você ama ele, faça algo para agradar a ele. Abandone essas práticas, abandone o pecado, abandone o erro. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Guarde esta palavra no seu coração. Reflita nela, irmão. Jesus te ama,
tem uma obra linda, linda, linda na sua vida, quer te abençoar. Mas a Bíblia diz que as nossas iniquidades separam-nos do Senhor. Isaías 59, 1. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.